Bom, então, continuando aqui com a questão D agora, então, né? E a questão D, então, ela nos pergunta: qual dos dois compostos se forma mais rapidamente em uma dada temperatura? Justifique utilizando as estruturas dos complexos em sua argumentação. Eu não gosto muito da forma como essa pergunta tá escrita, porque tipo, eu tenho a impressão de que ela dá a entender que em qualquer cenário você está tendo, digamos, os dois compostos, né, o composto NO2 e o composto ONO sendo formados ao mesmo tempo, e a depender da forma como você varia a temperatura, aí um se forma mais rápido que o outro e enfim. Quando na verdade esse não é o caso, né? Eu fui pesquisar então sobre as reações desses complexos, e aí o que eu descobri é que, por exemplo, se eu quero sintetizar o meu composto NO2, o meu composto nitro, eu vou precisar passar pela forma nitrito, pela forma ONO. Então, tipo, eu acho essa pergunta um pouco estranha. Não é a forma como eu escreveria, mas, né, o que eu sei. E aí, ainda mais porque, tipo, ele pede pra usar as estruturas dos complexos em sua argumentação. E aí, tipo, quando eu li isso, eu pensei, talvez, sei lá, dá pra pensar em alguma questão de efeitos histéricos na hora que um grupo entra e tudo mais, blá blá blá. É, então, então a gente precisa pensar é, no que são as reações que acontecem quando a gente está sintetizando esses compostos, né? E aí, então, só para ressaltar, então, quando a gente tem essas reações com complexos, o que a gente tem, elas são reações de substituição, é aqui, ó, reações de substituição de ligantes são reações de deslocamento ácido-base de Lewis, né? Ou seja, eu tenho, no caso, né, o metal ele é o ácido de Lewis, nesse caso, que é o átomo, molécula que recebe elétrons, e aí os ligantes eles são as bases de Lewis. E aí então eu tô substituindo um pelo outro. E aí a gente precisa, porque, claro, para escrever as fórmulas, como isso acontece é bem tranquilo, né? Sei lá, a gente só vai escrever, tava assim, aí você tinha uma coisa e foi pro outro lado. Mas a gente precisa pensar no mecanismo que, que tá acontecendo, né? Como que essa troca ela tá se processando. Que aí aqui no livro do Atkins ele fala sobre isso aqui na página 519, né? Mas deixa eu ver aqui. Né, que é essa parte aqui de classificação de mecanismos. Que aí, de novo, pra mim acabou sendo muito útil eu saber de química orgânica para responder, porque lá isso fica explicado muito mais, de forma muito mais clara, né? Que, digamos, a gente tem as reações SN1 e SN2, que, né, para dar um exemplo, e aí só para, digamos, eu tenho aqui, sei lá, um carbono que ele tá ligado em um hidrogênio e um OH aqui, né? Aí, sei lá, ele tá aqui na frente e esse aqui tá atrás. Só pra pensar, né? E aí eu vou substituir esse OH aqui por cloro. Aí, por exemplo, a gente tem dois mecanismos gerais. Que ele é o SN2, que aí o que acontece é que, digamos, o meu cloro aqui ele vai atacar o carbono, e aí você vai passar por um estado intermediário, onde eu vou ter tanto o cloro ligado aqui, tipo numa semiligação,
quanto o OH. E aí eu ainda tenho então os outros três hidrogênios ligados aqui na molécula. Tá, então eu tenho um estado de transição que ele é instável, né? Você não vai conseguir deixar o seu composto desse jeito. E aí então, aí que nem os elétrons eles vão vir pro meu OH e aí eu vou ter então que esses elétrons aqui eles vão passar a fazer uma ligação aqui. Então daí no fim eu vou terminar com isso aqui. Aí esse aqui era o que tinha a inversão da configuração, então, mas também a gente não precisa se preocupar com isso aqui agora, só detalhes que e aí enfim, aí eu vou ter então, né, o meu cloro agora ligado no meu carbono e eu vou ter mais o meu OH- aqui. Isso aqui, né? Ah, enfim, então esse aqui ele era o mecanismo USN2, que ele ocorre então por um estado de transição, onde daí, digamos, eu vou ter ligações a mais do que o que eu tenho nos compostos normais. E aí a gente tinha a SN1 também, então, que daí então eu tenho um carbono aqui. Aí é só porque daí, né, eu lembro que quanto mais carbonos ligados aqui, melhor para a estabilidade da molécula, né? Então, digamos, eu tenho um OH aqui e, de novo, digamos que eu quero substituir por cloro. Aí, primeiro, né, essa aqui então ela é a SN1. Na SN1 o que acontece é que, primeiro, então, eu vou ter um rompimento da minha ligação, e aí eu vou ter a formação de um composto intermediário também. Só que nesse intermediário aqui, então, o que eu tenho são ligações a menos. Eu tenho o meu carbocátion. E aí eu tendo esse carbocátion aqui, né? Eu tendo um átomo que é onde vai ser feita a ligação. Digamos, faltando elétrons, aí eu consigo fazer esses elétrons aqui atacarem ele. E aí então eu termino com um composto que no lugar então onde eu tinha o OH, aí agora eu tenho então esse cloro. Então, mas de novo, por que você está explicando isso de química orgânica, sendo que a gente está em química inorgânica e tipo não, tipo, né, nada a ver. Que é muito mais fácil explicar desse jeito aqui o que está acontecendo do que falar para vocês, leia um livro e tipo, tentem entender o que ele tá querendo falar. Que eu não gosto do livro do Atkins, eu acho que ele fala as coisas de forma muito mais complicada do que precisaria, mas eu também não achei nenhum livro que explique as coisas melhor. Mas, basicamente, o que interessa pra gente aqui é a gente entender que as reações de complexo, então, elas vão envolver um estado intermediário. Na verdade, basicamente, todas as reações químicas elas envolvem. Mas elas envolvem um intermediário que geralmente ele vai ser. Tipo, elas vão ser reações que elas parecem com a forma SN2, onde você tem. Onde o processo de você formar uma ligação ele é simultâneo ao processo de você romper alguma ligação. Enquanto que aqui, por exemplo, primeiro eu rompo a ligação e aí depois eu faço outra ligação. E aí, voltando então também, né, pra nossa pergunta. Porque a pergunta, ela tá perguntando de temperatura. O que eu tenho que entender de, de mecanismo de reação se ele, se ele tá me perguntando de temperatura? Porque as reações, elas
nada mais são do que processos energéticos. Da mesma forma que, digamos, eu aquecer um composto, significa que eu tô dando energia para ele. E aí, se dar energia, às vezes ele permite ou não que reações aconteçam. Então, enfim, tá? Lembra então que são reações que basicamente você tem a formação de uma ligação ao mesmo tempo em que você tem o rompimento de uma outra. E aí então, vamos falar da síntese dos nossos compostos, então, né? Então, aqui na resposta, então, a primeira coisa que eu falo é: em solução, aquecimento dos compostos nitrito transiciona para a forma nitro. Que é basicamente isso que a pergunta quer, que você responda que quando você aquece ali a solução, você vai formar a forma nitro. Isso a gente entende também porque, por exemplo, aqui no roteiro do laboratório, né, pra gente formar a forma nitro, a gente pegou a forma nitrito e a gente aqueceu ela até a ebulição, até a forma ferver, enquanto que aqui eu não lembro se a gente chega a aquecer ou se a gente só... a gente aquece, mas ele não pedia pra ser até a ebulição, então, vamos lá, né? Pensando aqui então no roteiro da nossa prática. Que a gente pegou então o cloreto de pentamino clorocobalto, que foi da prática 6, e é a partir dele então que a gente fez as nossas sínteses. Então a gente dissolveu ele em hidróxido de amônio e em água, certo? O COCl, NH35, blá blá blá. Então daí vamos lá, que aí é essa parte aqui que eu explico. Em solução contendo NO2, o ligante Cl é substituído e o NO2 se liga ao cobalto pelo oxigênio, resultando no composto o nitrito, né? E aí então aí eu comento sobre o tipo de reação, que são essas reações de substituição. E aí depois eu trago algumas questões sobre como que o NO2 então ele vai se ligar ao o cobalto, né? Mas bom, voltando aqui no livro, tem uma parte que daí você vê que, né, mais ou menos, acho que é nessa parte por aqui, ó, aqui, né, que então a gente tinha aqui o nosso composto, o cloreto de pentamino clorocobalto. Aí eu vou colocar aqui só o íon, então, né? Certo? Que é a mesma coisa que está aqui no livro, essa reação aqui. E o meu livro está travando. Mas essa reação aqui. Então aí tem algumas questões sobre os tipos de ligante, mas basicamente a questão aqui é que a água ela se liga muito melhor ao cobalto do que o cloro. Então, no momento que eu dissolvo isso aqui em água, o que acontece, né? Aqui, mais H2O. Então, eu substituo o meu ligante cloro por uma água. Tá? Então, entrou isso aqui, isso aqui saiu, então. E aí, bom, a gente está em meio básico, certo? Que a gente tem então aqui hidróxido de amônio. Logo, se eu estou em meio básico, acontece uma coisa aqui, que
né, você vai ter então esse equilíbrio aqui. CONH. Que nem ali ele tá H2O, mas eu escrevo o H2, aqui, 3 mais. Só porque eu gosto de, pra enfatizar que quem se liga é esse oxigênio, certo? Aí, enfim, então. Vamos colocar mais H2O, mais OH menos, mais as amônias, que são as que deixam o meio básico ali, né? Isso pouco importa, mas então eu tenho, digamos, um equilíbrio disso aqui, NH3, 5, OH, 2 mais H3O mais. E aí, a depender, digamos, de quanto ácido eu adiciono quanto a base, aí eu desloco o equilíbrio dessa reação. Aí é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, certo? Porque então, de forma resumida, né, só um adendo então, que a nossa síntese, né, qual é o objetivo dela? É a gente pegar esse cloro e colocar então no lugar dele o NO2, o NO2 e formar a forma nitrito. Então a ideia é que eu quero que isso aqui entre e isso aqui saia. E aí então você pode pensar, então, da mesma forma que aqui o cloro saiu e entrou a água, aqui então, né, porque eu não posso ir direto disso aqui para, tipo, substituir ele por esse aqui, certo? Por quê? Porque, na verdade, quando eu chego na minha molécula final, que é essa aqui, esse oxigênio aqui, ele não é o oxigênio que estava aqui no começo. Ele é esse oxigênio aqui, que ele veio de uma molécula de água. E aí, esse oxigênio aqui, ele vai fazer ligações com esse nitrogênio aqui. E aí, digamos, ele vai se trocar. Esse oxigênio aqui vai ser trocado por esse aqui. Então, tipo, essa é a loucura do, do mecanismo dessa síntese. Então, o que acontece, né? Voltando então, aqui só um detalhe, para a gente se adiantar então no que está acontecendo. Então, aí isso aqui então falando do nosso composto de partida que tem o cobalto. E aí agora então para falar do composto da onde a gente tira o íon nitro. Que aí no nosso caso então ele era o NaNO2, que é o nitrito de sódio, nitrato de sódio. O nitrito de sódio, isso. Aí então, e aí, aí lembrando aqui também que o pH da solução, então ele tá neutro. Só um detalhe, mas é só então pra gente pensar que tipo, não está atendendo nem para um lado nem pro outro, questão de ácido e base. Então, digamos, né, o que eu posso pensar então... E aí também, né, então, porque eu coloquei o meu NaNO2 num meio onde eu tenho esse ácido aqui, que é o hidrônio, não. Enfim, tenho tipo, essa reação aqui formou um excesso de H+ no meio reacional. Tem um ácido aqui, então, sei lá. Tem o NaNO2 mais H3O+. Aí eu vou chegar no, sei lá, nisso aqui. HNO2 mais Na mais H2O, tá? Só pra gente ter a mesma coisa que tá aqui no relatório. Então, vamos lá. O que acontece então com esse meu HNO2?
Em solução, o pessoal que fez estudos sobre essa síntese percebeu também que o que acontece com ele é que ele também existe em equilíbrio com uma outra forma. Nessa forma aqui. O equilíbrio ele é expresso por essa reação aqui. N2O3. Então, né, o meu NO2, HNO2, que veio aqui do meu NaNO2, ele existe em equilíbrio com essa forma aqui, N2O3. E é essa forma aqui que ela reage com o meu CONH35OH. Essa a síntese ela ocorre então pela reação desses dois compostos. E aí o que eu tenho então, aí é isso aqui. Eita, que susto. Recebi mensagem aqui, levei um susto. Aqui, ó. CONH3 5 OH2 mais N2O3. Aí, então, escrevendo um pouco diferente a forma como isso aqui está estruturado, aí eu coloco primeiro então aqui as amônias, NH3 5 CO, né? Estão ligados aqui ao cobalto. Aí eu tenho então esse OH, certo? Tudo daqui. E aí o meu N2O3 ele vai reagir com isso aqui desta forma aqui. NO2 ó. Então eu imagino, porque eu não lembro se o livro ele fala alguma coisa da estrutura, mas eu imagino que isso esteja ligado dessa forma aqui. Porque daí eu acho que essa ligação, enfim. Aí então, o que acontece, né? Tem aqui então a formação de um estado intermediário, onde esse oxigênio aqui que está ligado ao cobalto, ele interage com esse nitrogênio aqui, nessa minha molécula de N2O3. E o meu hidrogênio que está aqui, ele interage com esse nitrogênio também, esse hidrogênio reage com esse nitrogênio da minha molécula de N2O3, desta forma aqui. Então, aí então a gente tem a formação de um estado intermediário igual que a gente tinha aqui no que eu estava explicando antes, né? Então é basicamente o estado equivalente a isso aqui. Que daí então, né, eu vou começando aqui essa ligação aqui do oxigênio com esse nitrogênio. E aí nesse meio tempo, essa reação aqui essa ligação aqui com esse hidrogênio, ela está sendo rompida, ou seja, ele vai ser substituído. Então, que nem, né? Só que aqui então a gente tem um par de elétrons, né? Ligação, par de elétrons. O que a gente pode pensar é que esses elétrons aqui, eles estão vindo para cá, para fazer essa ligação aqui. E esses elétrons daqui, eles estão vindo para fazer essa ligação aqui. Então é como quase que uma dança, assim, né? Então tem esses vindo para cá, esses vindo para cá. E aí então, no final, eu fico com isso aqui. Né? Que é exatamente o primeiro composto que a gente sintetiza. E que é a partir dele que a gente, então, daí a gente sintetiza o composto nitro, o
composto NO2, tá? Então, e aí, então, voltando. Por que eu expliquei tudo isso aqui? Pra falar de uma questão de qual composto se forma mais rápido em uma certa temperatura. É, justamente porque então a síntese dos dois compostos ela sempre passa por aqui. Aí o meu problema então é como que eu vou disso aqui para o outro composto? Como que eu deixo de me ligar então aqui pelo oxigênio e eu passo a me ligar pelo nitrogênio então? Aí de novo, pesquisando sobre a síntese desses compostos, os artigos eles falam que essa transição é eu mudar a ligação com o NO2, que ela está pelo oxigênio, para o nitrogênio, ela é uma reação que ela ocorre a nível. Aí, engraçado, né? Porque aqui eu tinha escrito errado e aqui também eu escrevi errado, mas aqui o professor não percebeu. Enfim, ela ocorre a nível intramolecular, ela ocorre dentro da molécula, ela ocorre tudo na própria molécula, tipo, eu não preciso, digamos, adicionar nenhum reagente nem nada, né? Aqui, então, ó, justamente, aqui eu só coloco hidróxido de amônio, eu acredito que é para evitar, sei lá, que seja substituído, enfim. Mas também eu não preciso, é só preciso ter a minha molécula aqui, ONO, para que ela vire essa aqui, e eu preciso de energia. Então, vamos lá, né? Voltando aqui para as nossas reações de orgânica. Como eu tinha falado, esse é um estado de transição, e os estados de transição, eles são instáveis, né? Então aqui, né, a questão anterior a gente discutiu a estabilidade, né? E aí a gente viu então que essa molécula aqui, ela é mais estável que essa aqui. Mas essa aqui ainda, tipo, ela é muito, muito estável em comparação com essa. Mas, pensa assim, voltando também para os conceitos das aulas de física que eu comentei. O universo ele sempre quer chegar no estado de menos energia, certo? Estado que eu não tenho um monte de energia concentrada em algum lugar. Então, esse complexo aqui, ele quer passar para essa forma, ele quer virar isso aqui. Só que para isso, ele precisa passar pelo intermediário instável. Então, o que acontece é, eu forneço energia para esse estado aqui, na forma de esse composto aqui, certo? Então aí a questão é que para eu formar isso aqui, eu preciso então do fornecimento de uma energia de ativação. Então qual dos dois compostos se forma mais rapidamente a uma dada temperatura? Quando você adiciona calor a temperaturas quentes, você tem a formação desse aqui, mas eu não acho que é certo comparar qual que se forma mais rapidamente que o outro, porque o composto ONO ele sempre vai se formar primeiro, né? Aí só a fim de detalhe então, né? Tem alguma um desenho da small aqui. Então, aqui eu tô saindo desse estado aqui para ver para esse aqui. E aí o meu intermediário, ele é isso aqui. Então aí, como eu escrevi aqui, eu tenho um isômero quelato, mas eu não sei nem se tem como você ficar com. Se tem como, digamos, sei lá, extrair o estado de transição aqui, né? Mas
Porque é um isômero quelato. O isômero quelato, ele é um que, né, eu tenho então um, um ligante, que é o meu NO2, que ele se liga ao cobalto por dois, por dois átomos aqui. E aí, de novo, né, igual que a gente viu aqui. Temos um estado de transição. Porque por mais que aqui eu desenhei as ligações como sendo ligações completas, a gente pode pensar nelas como sendo só ligações intermediárias. E aí, à medida então que eu vou rompendo a ligação com o oxigênio aqui, eu vou formando a ligação com o nitrogênio. E aí eu chego então no meu composto mais estável. E aí, então, né, sabendo que a variação de entalpia da transformação de CO, ONO, NH3, 5Cl2 para o NO2 é negativa, esboce um gráfico de entalpia versus caminho de reação para essa transformação. A fonte, a propósito, é a minha cabeça. Eu fiz isso aqui, eu procurei essa imagem aqui do gráfico e aí eu colei aqui as coisas. Não tem fonte. Sim, me irritei. O professor pediu fonte de um negócio que ele literalmente pediu a resposta. Tipo, é literalmente a resposta que ele tá pedindo. E eu fiz, mas desabafos à parte, só então, né? Aqui. Então daí eu parto aqui do meu composto ONO. Forneci energia pro meio reacional, forneci calor. Aí ele veio aqui para forma intermediária, menos estável, né? Que então né, tem mais energia. Eita, minha câmera parou. Não tem problema. Para essa questão aqui eu não preciso da câmera. Enfim, aqui. Formei então meu intermediário. E aí, a partir do momento que a ligação aqui com o oxigênio ela se rompe e eu passo a ter a ligação com o nitrogênio, a entalpia ela desce e eu chego aqui no meu composto mais estável. Aí então, porque o resfriamento da mistura reacional favorece a formação de CO, ONO, NH3. Aí que também não sei por que ele riscou, porque eu não tenho a necessidade de eu explicar tudo que eu já expliquei aqui de novo. Mas tudo bem. Como a gente explicou no D, a reação do cloreto de pentamino cloro cobalto, que é então a nossa primeira reação. Eu falei da câmera e aí agora eu precisava de câmera. Mas aqui, né? Então aqui, como eu falei, reação deste cara aqui com esse cara aqui do cloreto de pentamino cloro cobalto e o nitrito, então nos leva à formação primeiro do composto nitrito, ONO, por todo esse mecanismo que eu acabei de explicar. E aí então, para eu chegar no composto NO2, preciso fornecer a energia de ativação. E eu, então, resfriar um meio reacional é o contrário de eu fornecer energia. Eu estou diminuindo a energia que tem no meio. Então, quando eu resfrio o meio, então, eu estabilizo a minha forma, que é a menos estável, digamos. E aí, então, só para terminar, a última questão desse pós-lab ela pedia pra gente dar o nome desses dois isômeros aqui. Aí, enfim, eu também não lembro dessa parte de nomenclatura, espero muito que não cobre. O que se cobre
peça exatamente isso que a gente escreveu aqui, porque senão eu não vou saber fazer. E aí, então, desse pós-lab é isso. Eu peço desculpas pelos vídeos terem ficado tão compridos. Ah, e também tem a parte então do rendimento, né? Que daí eu não gravei aqui. Mas se vocês acharem que precisa, eu posso abrir as contas também e fazer tudo bem certinho, beleza? Então, do pós-lab experimento 7 seria isso.